Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Pai, soberano Senhor, nós nos colocamos diante da santa palavra de Deus com reverência, com humildade, Senhor, com temor e tremor, Pai. Deus, nós precisamos do Teu Espírito que nos concede o entendimento e o convencimento da palavra de Deus. Que o Senhor possa me capacitar aqui essa noite, porque também sou uma ovelha sedenta pela palavra, que necessita dela quanto qualquer outro. Que o Senhor possa, por meio do texto, mudar as nossas vidas, transformar o nosso coração. Que a palavra de Deus venha essa noite com poder a todos nós. Que a gente possa deixar o orgulho do lado de fora, Senhor. Que a gente possa nos humilhar diante de Ti como criaturas. Somos seres criados por Ti. Precisamos da Tua orientação para todas as coisas, Senhor. Se faz presente no nosso meio, Senhor. Teu Espírito seja conosco. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Seguindo então, irmão, a exposição do Evangelho de Mateus, hoje nós temos diante de nós mais um milagre. Essa sessão ela é recheada de milagres feitos por Jesus Cristo ao longo do seu ministério terreno. Em especial aqui nós vivemos um momento de grande popularidade de Jesus. Esse é um fim de dia para Cristo bastante concorrido. Jesus está neste momento cercado por muitas multidões que estão o seguindo onde quer que ele vá. E o milagre de hoje traz um pouco mais de peso para aquilo que Mateus já tem como objetivo aqui no seu relato, que é demonstrar as inúmeras evidências sobre o poder e a autoridade de Jesus. Mateus quer demonstrar que Cristo é de fato o Messias prometido por Deus para restaurar o seu povo do pecado deles. E Mateus escreve para desconstruir a ideia de que a morte de Cristo na cruz era a evidência de que Jesus não era o Messias. Mateus quer desconstruir isso na cabeça do judeu daquele tempo e mostrar que, ao contrário, Mateus constrói todo o seu evangelho para mostrar justamente o oposto, mostrar que na cruz Cristo venceu, que a ressurreição dele é a prova cabal disso. É importante também dizer que esse texto de hoje, ele marca um momento importante do ministério de Jesus. O texto de hoje nos traz o primeiro momento de oposição clara e direta contra ele. Nesse texto, Mateus nos apresenta mais um milagre realizado como evidência da autoridade de Cristo, e nós temos na sequência dessa evidência duas reações distintas a esse milagre. E o meu propósito aqui essa noite é explicar o texto e demonstrar como essas reações continuam ocorrendo até hoje. Diante das evidências, diante do conhecimento intelectual sobre Jesus, as pessoas continuam a ter reações distintas. Alguns, depois de ouvir sobre Cristo, passam a amá-lo e a admirá-lo, enquanto outros permanecem indiferentes, ou até mesmo demonstram ódio, demonstram repúdio diante da mensagem da cruz. Nós veremos no texto 3 momentos distintos aqui. Na primeira parte, nós vamos ver a evidência apresentada por Mateus, que comprova ainda mais a autoridade de Jesus Cristo. E aí depois nós veremos as duas reações presentes aqui, a admiração e a rejeição. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a evidência que está no verso 32 e na primeira parte do verso 33. O texto diz: quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Então, segundo o versículo 32, no momento
em que aqueles dois homens do texto anterior, que eram cegos, mas que agora enxergavam, porque eles haviam sido curados por Cristo, eles saíram da casa onde Jesus estava. A multidão esperava do lado de fora. E eles aproveitaram aquele momento onde Jesus foi despedir esses homens que haviam sido curados. E aí eles se aproximaram trazendo aquele homem mudo. E a palavrinha grega aqui, que foi traduzida por mudo, que é a palavra kófos, ela também é utilizada para definir uma pessoa surda. Então, no grego, a palavra kófos, ela tanto quer dizer uma pessoa surda ou uma pessoa muda, ou o mais comum, ser surdo e mudo, porque normalmente a mudez ela é provocada por problema auditivo. Então, o mais provável que a gente tem aqui é uma pessoa surda e muda. Só que o que chama atenção sobre essa deficiência é que ela não era um problema físico. Era uma deficiência provocada por ação demoníaca. Um demônio estava possuindo o corpo dessa pessoa e, segundo o texto, era isso que provocava a incapacidade dela falar. E aqui, irmãos, por conta do contexto atual em que vivemos, se faz necessário uma palavra sobre essa questão. Eu creio que já passou da hora da igreja evangélica brasileira olhar para a Escritura e começar a tratar com mais seriedade tudo aquilo que envolve o mundo espiritual. E principalmente entender a soberania, o domínio e a autoridade do Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos entender que as nossas experiências pessoais, que muitas vezes podem envolver questões sobrenaturais, pode envolver até você ver ou conhecer uma pessoa que sofreu por ação demoníaca. Essas experiências, que é bastante comum no meio evangélico, seja qual for a experiência, ela sempre precisa passar pela validação da palavra de Deus. Nós precisamos sempre nos questionar: será que a experiência espiritual que eu vivi possui paralelo na Escritura? Será que ela possui algo parecido sendo relatado no texto bíblico? Essa é uma pergunta fundamental. Porque o que nós vimos até agora no Evangelho de Mateus, eu vou pegar só o texto que a gente já analisou até aqui. Não vou considerar textos posteriores. Mas, até o momento, nós já sabemos pelo texto que Satanás, ele de fato existe. Porque nós vemos Jesus sendo tentado por ele ali no capítulo 4. Nós temos, no capítulo 8, a cura de 2 homens endemoniados, 2 homens habitantes da cidade de Gadara. E lá no texto, nós vemos que aqueles homens, eles se automutilavam. Eles tinham uma força sobrenatural, ninguém conseguia prender aqueles homens. Nós vemos que esses homens também, eles estavam completamente possessos, né? O demônio tomou conta completamente da pessoa. Eram extremamente violentos, ninguém conseguia se aproximar, nem passar por aquele caminho onde eles residiam. E agora, no texto de hoje, nós vemos demônios colocando doenças físicas, sendo a causa de doenças. E aí nós teremos mais exemplos de pessoas possessas no decorrer da exposição de Mateus, mas o que já fica bem claro só com esses textos é que a ação demoníaca do mundo é real e que ela tem sempre um objetivo, que é ter uma ação destrutiva, que é sempre causar o maior dano possível na criação de Deus. Só que nos nossos dias, as pessoas associam ações demoníacas basicamente com histeria. Pessoas que agem de maneira histérica ou que simplesmente caem no chão são logo diagnosticadas como pessoas possessas por demônios. E o curioso é que essas possessões normalmente ocorrem dentro das próprias igrejas. As pessoas ficam possessas ali, naquele momento, na hora exata do apelo do pastor no culto de libertação. Enquanto que na Bíblia,
O que nós vemos é pessoas sendo trazidas naquela circunstância. As pessoas já sofriam daquele mal há muito tempo antes. Se você olhar para a ação de Satanás, seja ela no Éden, que a gente pode pegar como referência em Gênesis 3, seja ela na própria tentação de Jesus, você verá uma maneira ardilosa e inteligente. Você vai ver a capacidade dele de distorcer a verdade para enganar Eva lá no jardim. A capacidade dele usar o texto bíblico fora do seu contexto para tentar a Jesus. Então seria muito inocente da parte desses anjos caídos agir da maneira como nós vemos hoje em dia por aí. Seria muito inocente da parte deles. Ou seríamos nós, os incautos, os desavisados dessa equação, ao acreditar, ao dar atenção e até perder tempo com esse tipo de coisa. Além disso, irmãos, nós devemos sempre lembrar da soberania e autoridade de Deus sobre todas as coisas, incluindo o mundo espiritual. Leia o livro de Jó e isso vai ficar transparente como água. Nada ocorre neste mundo sem a permissão soberana de Deus. Nem mesmo a possessão demoníaca ela é realizada sem com que o nosso Criador conceda a devida permissão. É isso que a Bíblia ensina. Nós podemos ainda ressaltar que apenas nos evangelhos nós temos a abundância de relatos sobre pessoas sofrendo com esse problema. É apenas aqui que nós vemos uma quantidade bastante grande de casos. No restante da Escritura são bem mais escassos. Isso indica, irmãos, que Deus tinha um propósito com esse tipo de ação naquele determinado período da história. Jesus, ao expulsar o demônio aqui, ele está demonstrando publicamente a sua autoridade sobre o mundo espiritual. Havia um propósito para aquela pessoa estar naquela circunstância. Os sinais e os milagres, eles sempre apontam para a glória de Deus e nunca para a glória dos homens. E foi isso que aconteceu aqui nesse caso. Jesus identificou imediatamente que aquela deficiência física era, na verdade, causada por demônio. Imediatamente ele usou a sua autoridade sobre o mundo espiritual e o expulsou. E aí então o mudo passou a falar. E essa questão aqui que o texto traz, o mudo passou a falar, é muito importante, irmãos. Por quê? Porque a gente deve lembrar a profecia de Isaías sobre a era do Messias. Eu já falei na semana passada, Isaías 35, versos 5 e 6. O profeta Isaías está falando sobre como seria o tempo do Messias. Como seria o mundo quando o Messias estivesse aqui. E aí Isaías diz, nesse tempo, quando o Messias estiver, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Então, com base no texto de Isaías, você pode reparar o cuidado de Mateus na construção do seu evangelho. O capítulo 9 iniciou com um paralítico andando. Outros milagres foram relatados, inclusive uma jovem sendo ressuscitada. Depois, os cegos passaram a ver, e agora o mudo fala. As evidências sobre Jesus ser o Messias são incontestáveis. Mateus ele organizou para não deixar ninguém com desculpa. Ele mostrou, relatou todos os eventos envolvendo Cristo para mostrar as provas, as evidências são incontestáveis. Ninguém teria a desculpa de que eu não acreditei em Jesus porque os sinais não foram claros. Os sinais não foram muito claros, era impossível conhecer Jesus pelas evidências que ele apresentou.
para que ele fosse de fato o Messias. E aí repare o que o João diz no seu evangelho, no capítulo 21, verso 25, ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João diz, olha, se nós tivéssemos relatado tudo o que Jesus fez, não teríamos espaço para tantos livros. E diante dessas evidências vastas, a verdade é que Jesus vai causar duas reações nas pessoas diante disso. Essas duas reações nós vamos ver mais para frente. Mas tem algo aqui que envolve a evidência sobre Jesus e sua autoridade que nós podemos deixar estabelecido de maneira clara. Ninguém, irmãos, rejeitou e nem rejeitará Jesus por falta de evidência. Ninguém. Ninguém vai poder usar este argumento no dia em que estiver prestando contas da sua vida diante de Deus e dizer, Senhor, eu não acreditei porque não estava claro. Você não deixou evidências suficientes que me levasse a crer. Então eu não acreditei naquilo que era pregado, no Jesus que era anunciado onde eu morava, porque não tinha como saber. Não havia evidências disso. E não poder usar essa desculpa, irmãos, de que não havia evidências suficientes, é uma verdade tanto para o povo que andou com Jesus e viu todas as suas obras e milagres, quanto é uma verdade para nós hoje. Não há nenhum personagem histórico de um período semelhante ao que Jesus viveu, que possui tantas provas documentais e arqueológicas da sua existência. A vida de Jesus teve tanto impacto no nosso mundo que foi capaz de dividir o calendário em dois. No tempo antes do seu nascimento e no tempo depois do seu nascimento. Uma mentira faria tal coisa? Uma história inventada causaria tanto impacto? A verdade é que não há como brigar com fatos e evidências. Essa semana eu li num comentário de um vídeo na internet que falava sobre Cristo, e a pessoa botou no comentário, simplesmente, Jesus é um mito. Jesus é só um mito. Simplesmente esse era o comentário. E é engraçado, irmãos, porque ninguém diz que Sócrates ou Platão sejam mitos. Eles são estudados nas universidades como alguém que certamente existiu. Mas se você for nas evidências documentais e arqueológicas que comprovam a existência de pessoas, de homens, como Sócrates ou Platão, você verá que ela não chega nem perto das evidências sobre a existência de Jesus. É por isso, irmãos, que a rejeição a Cristo não ocorre por falta de provas, mas ocorre por uma questão moral. É unicamente por causa da moralidade que está por trás. E essa questão está diretamente relacionada ao estado do coração humano. É um estado de rejeição. O homem nasce com o pecado que nos afasta de Deus. Então as pessoas rejeitam a Cristo por causa do conteúdo das suas palavras. Por conta do ensino que ele trouxe. Por conta de quem ele diz ser. As pessoas rejeitam a Cristo por causa de todas as implicações que as suas palavras traz para as suas vidas. Aceitar a veracidade da pessoa de Cristo é ter que lidar com tudo aquilo que ele disse enquanto esteve entre nós. É lidar com todo o seu ensino. É lidar com as suas palavras. É lidar com o fato de que ele diz ser o único caminho. Você terá que lidar com isso. Você terá que lidar com o fato que ele diz que ele é a única verdade neste mundo.
Você vai ter que lidar com o fato que ele diz que ele é a única fonte de vida. E reconhecer a historicidade de Jesus, reconhecer a Bíblia como fonte de informação sobre ele, é ter que reconhecer algo que nós cantamos, a sua supremacia. É reconhecer Cristo como soberano. E isso, inclusive, soberano sobre as nossas vidas. É reconhecer que ele é autoridade. E sobre ele está a autoridade de dizer e definir quem entrará no seu reino e quem não entrará. Romanos 1:20 resume essa questão. Ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Paulo diz, olha, Deus se revelou de maneira tão clara por meio da criação, por meio de tudo que ele fez, incluindo a vinda do seu filho, que tais coisas são evidências tão fortes que ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, não tinha provas. Eu não acreditei porque as evidências eram muito poucas. Ninguém terá desculpa. Nos tornamos todos indesculpáveis, porque Deus revelou claramente quem ele é, e em especial por meio da vinda do seu Filho, Jesus Cristo. Então, no texto de hoje, nós temos Jesus demonstrando mais uma evidência incontestável sobre a sua autoridade, sobre quem ele é. E diante dessas evidências, o autor aqui desse evangelho nos apresenta duas reações distintas das pessoas que estavam ali presenciando aquelas evidências: a admiração e a rejeição. Primeiro vamos ver a admiração. Então, diante de mais um milagre realizado por Cristo, diante de mais uma evidência sobre a sua autoridade, nós temos a primeira reação que está na segunda parte do versículo 33, que diz, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Essa admiração, ela tem o sentido das pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que elas estavam ali presenciando. A frase dita pelas pessoas, a frase que foi escolhida por Mateus para nos mostrar essa reação, nos ajuda a compreender melhor como era esse estado de admiração aqui. Eles diziam, jamais se viu tal coisa em Israel. E aí, para a gente entender o peso dessa declaração, nós precisamos lembrar o que Israel já havia visto antes. E aí nós vamos conseguir compreender o que está acontecendo ali. Israel já havia visto o poder de Deus demonstrado por meio da libertação do povo judeu do cativeiro. Eles já haviam visto dentro desse contexto as pragas do Egito, que demonstrou todo o poder de Deus ali. Eles haviam visto o mar se abrindo durante aquela viagem. Israel já havia visto a glória do Senhor presente no tabernáculo e no templo. Já haviam visto os profetas realizando muitos sinais que autenticavam a sua mensagem e demonstravam que há um único e verdadeiro Deus. Mas ao fim desse dia, um dia repleto de muitos milagres, ligando os milagres a tudo aquilo que está relacionado com Cristo, o seu ensino, a sua maneira de agir, a conduta de Cristo, a reação é exclamada em uma frase: jamais se viu tal coisa em Israel. E aí você deve pensar, se em Israel jamais havia sido visto algo assim, quanto mais no resto do mundo. Essa reação das pessoas, ela inicia pelo conhecimento adquirido sobre Jesus. Um conhecimento adquirido ao eles verem os milagres, ao ouvir os seus ensinamentos. Pouco tempo, poucos dias antes, ele está pregando no Sermão do Monte. Esse conhecimento que eles adquiriram, o testemunho de Jesus, da evidência dos milagres, do ensino,
Esse conhecimento é que causa reação, essa reação emocional das pessoas ali presentes. E aqui, irmãos, se faz necessária uma breve explicação no campo da antropologia, de como o homem é formado. A Bíblia ensina que o ser humano, ele é um ser único. Ele é um ser único que é constituído de duas partes. Uma parte material, que é o corpo físico, e uma parte imaterial, que é o que chamamos de alma ou de espírito. Essa parte imaterial, a nossa alma, ela corresponde à nossa mente, o nosso intelecto, as emoções, os nossos desejos, tudo aquilo que nos faz seres pessoais, seres racionais, mas também seres emocionais. Por mais que a gente tenha o costume de dividir razão da emoção, nós tratamos como campos separados. Ou você é muito racional ou muito emocional, como coisas distintas. Mas ambas fazem parte do mesmo pacote. De tal forma, irmãos, que todo conhecimento racional que nós adquirirmos terá uma reação emocional. Algumas coisas nos emocionarão mais do que as outras, mas sempre haverá algum tipo de reação emocional ao conhecimento. O conhecimento sobre a pessoa de Cristo inevitavelmente trará reação emocional a qualquer pessoa que venha a conhecê-lo. Alguns ficarão maravilhados, como o caso aqui do texto. Outros ficarão indiferentes. Enquanto, em outros casos, Jesus pode despertar ira, até mesmo ódio no coração da pessoa. Mas em todos os casos, o conhecimento intelectual e racional conduzirá para algum tipo de emoção. E aqui entra a questão da conversão, que é algo que eu falei mais a semana passada, sobre o cristianismo não ser uma religião baseada unicamente no convencimento intelectual. O cristianismo não é uma religião de conteúdo apenas, de você enfiar água lá abaixo o conteúdo, de você convencer a pessoa por meio do argumento. Muitas vezes não é assim, ajuda muito, mas o cristianismo não é apenas isso. O cristianismo é uma religião onde para você se tornar um cristão é necessário um milagre. É isso que a Bíblia ensina. É necessário uma mudança na disposição do coração. Algo que não pode ser produzido por nós mesmos. A Bíblia diz que isso é uma obra de Deus em nós. A realidade é que o campo das emoções é um tanto quanto desconhecido para nós. Não é verdade? Vou dar um exemplo. Eu gostaria de não ficar nervoso todo domingo quando eu subo ao púlpito. Gostaria muito, de poder controlar minha timidez, de controlar a vergonha de falar em público. Mas não adianta, irmãos, toda semana eu ainda sofro com as minhas emoções nesse sentido. A timidez, o nervosismo é algo que eu não consigo controlar. O que a gente pode fazer é nos acostumarmos com determinada situação, repetir tantas vezes esse ato ao ponto de que você consegue controlar um pouco mais. De não ser tão intenso, de não ser ao ponto de te travar. Mas as emoções continuam ali. A gente se acostuma com elas, mas elas permanecem. Jesus diz, Marcos 12:30, o maior e mais importante dos mandamentos, ele vai dizer: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, e de toda a sua mente, e de toda a sua força. Ou seja, Jesus diz, você deve amar a Deus com todo o seu ser, parte material e imaterial, corpo, razão, emoção. Tudo precisa estar unido na fé cristã. É isso que Jesus diz. E aqui vem o questionamento. Como nos emocionarmos com Cristo? Se o campo emocional é tão difícil de ser controlado.
Será que realmente é possível eu querer me emocionar com Cristo? Será que é possível você controlar a emoção no sentido a se dispor a Ele? A Bíblia diz que não. Que é necessário Deus intervir. Jeremias 24:7, Deus diz por meio do profeta: darei a eles um coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eu darei para eles esse coração. Porque eles não são capazes de me reconhecer como Senhor, mas eu darei a eles esse coração. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pois eles se voltarão a mim de todo o coração. Eu vou dar o coração para que seja capaz. E aí, quando eu der o coração, eles vão vir a mim com todo o coração. Ou seja, com a mente e com a emoção. A conversão, conforme a palavra de Deus ensina, é uma obra de Deus em nós. Uma obra que nos transforma por inteiro. Não pode ser algo meramente intelectual. Porque se não houver emoção, se o conhecimento não alcançar o coração, ele não vai ser capaz de mudar a sua vida. Porque um convencimento meramente intelectual não sobrevive às provas da vida cristã. Porque no momento em que vier o desespero e a angústia, a gente deixa de ser racional e se torna só emocional. E se Deus não tiver mudado a sua emoção também, te dando um novo coração, você não sobrevive os testes da vida cristã. E além de que, existem tantas opções intelectuais, além da fé cristã, existem tanta coisa sendo oferecida neste mundo para encher a nossa mente, que se não fosse, irmãos, uma confirmação do Espírito Santo no coração, se Cristo não confirmasse que nós estamos no caminho correto, nós jamais teríamos segurança de estar seguindo de fato o Deus verdadeiro. Não é por acaso que muitos são levados por todo o vento de doutrina. Ou seja, cada pouco aquela pessoa está bebendo de uma fonte nova, porque a anterior já não satisfaz, já não emociona. Então a pessoa está no lugar, é aqui, encontrei a verdadeira fé. E aí se emociona por um tempo. Passou um determinado período, aquilo não causa mais nada ali dentro. Ela se acostumou com aquilo. E aí ela vai buscar outra. Bom, ali na esquina estão oferecendo outra coisa, eu vou lá ver. Lá é legal, lá eu me emocionei. Que música maravilhosa, que ambiente maravilhoso. Passou um tempo, pula para outro galho. Por quê? Porque só o Espírito Santo satisfaz. Você só vai se manter no caminho quando Cristo operar um milagre no seu coração. E aí você vai ter convicção do que vai vir daqui de dentro. Você vai ter a plena certeza que este é o caminho. Por quê? Porque eu sinto o Espírito Santo em mim. Eu vejo o transformar dele na minha vida. Eu quero a palavra de Deus. É o que eu mais desejo. E por outro lado, o cristianismo também não pode ser uma religião só de emoção. Porque como nós vimos na semana passada, se você se emocionar, se apaixonar por um Jesus que não seja o revelado na palavra de Deus, não adianta absolutamente nada. Não importe o quão sinceros sejam os seus sentimentos. Jesus é tudo para mim. Eu amo Jesus mais do que qualquer coisa. Me fala mais sobre o teu Jesus. Quem é o teu Jesus? Barulhinho de grilo aquele. Não sabe explicar. Não sabe o que Jesus fez. Não sabe por que precisa de Jesus. É só emocional. Não tem conteúdo. Então, conhecimento e emoção, eles estão relacionados. Fazem parte do mesmo pacote no ser humano. Quanto mais você conhece sobre Cristo, mais ele vai te emocionar. Seja para o bem, seja para o mal. Ou mais você vai amá-lo, ou mais irá rejeitá-lo. No próximo capítulo de Mateus, nós temos um dos ensinamentos mais duros de Cristo para nós, ali em Mateus 10, versos 37 a 38. Ele diz aqui, Mateus 10, versos 37 e 38.
Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eu digo sinceramente, irmãos, quem é que consegue uma coisa dessa? Quem é que consegue viver de acordo com essas palavras? E eu respondo, irmãos, somente aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Somente aquele que teve a sua mente e o seu coração transformados. Somente esse é capaz de viver assim. De amar a Cristo acima de qualquer outra coisa. Amar a Cristo acima dos seus próprios filhos, acima dos seus pais, acima dos seus maiores amores, né? Daquilo que você mais tem sentimento. Humanamente, cumprir Mateus 10, 37 e 18 é impossível. Humanamente, é impossível. Só se Deus providenciar um verdadeiro milagre. E aí, depois de Deus ter transformado, e você passar por uma verdadeira regeneração, a evidência de que isso aconteceu, nós podemos observar aí em João 14, 21, que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É a evidência de um coração transformado. A obediência. Então, irmãos, pense por um instante. Pare alguns segundos agora e vasculhe o seu coração. Qual é a reação que o conhecimento sobre Jesus causa em você? Qual a emoção que predomina quando você ouve falar de Jesus? Inclusive, qual é a reação que predomina quando você ouve alguém falar mal de Jesus? Quando você vê alguém escarnecendo de Jesus, fazendo piadinha de Jesus? Qual é o sentimento que aflora? Quando você se depara com palavras mais duras, como essa de Cristo exigindo para si mesmo um amor maior do que as pessoas que você tanto ama, como pai, mãe, filhos, o que isso causa dentro de você? Se o seu coração transborda de amor cada vez que você conhece mais dele, então se alegre. Se alegre por tão grande salvação. Saiba que foi Deus quem te escolheu e produziu em você isso. Deus é o autor da sua conversão. Agora, se o conhecimento sobre Cristo lhe traz indiferença, ou até mesmo raiva, e normalmente é isso que causa, é um repúdio. Se você considera Deus injusto, pela maneira como a palavra de Deus revela a escolha soberana de Deus sobre as pessoas que serão ou não serão salvas, meu único conselho é ore. Ore para Deus te transformar por completo, razão e emoção. Ore para Deus te revelar o Filho. Faça isso, porque Jesus diz em Lucas 11, 9 a 13, que, da seguinte forma: peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Peça. Peça pelo Espírito Santo. Peça que Deus lhe revele o Filho. Porque só Ele pode fazer isso. Não sou eu, não é o meu poder de convencimento. Ninguém vai poder fazer isso por você. Apenas Deus. Mais uma evidência sobre Jesus foi revelada. E diante dela temos a primeira reação. As multidões ficaram maravilhadas. Agora vamos ver a segunda reação aqui do texto. A rejeição no verso 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Enquanto as multidões se admiravam, se maravilhavam com o poder
e a autoridade de Jesus, que realizava milagres como nunca havia acontecido no mundo. Aquele grupo religioso chamado fariseus, aqueles que deveriam zelar pela palavra de Deus, que deveriam conduzir o povo no caminho certo, eles chegam a essa determinada reação em relação a Cristo. Jesus realiza os seus milagres pelo poder demoníaco de Satanás. Essa é a reação deles. Reparem que os fariseus, eles não tentam negar os milagres. Eles não tentam negar a realidade daquilo que estava acontecendo. Eles não chegam ali dizendo, não, mas esse cara não era mudo de verdade. Isso é grande mentira, esse cara nunca foi mudo. Eles não chegam ali dizendo, não, mas aqueles cegos lá, eles podiam enxergar. Eles deviam ter só uma deficiênciazinha, mas eles não eram cegos de verdade. A filha de Jairo, ela não estava morta. Ele mesmo disse que ela dormia. Então, aquilo não foi milagre. Aquilo não aconteceu nada, ele só acordou a menina. A mulher que sofria de hemorragia nem sofria nada. Era conversa, história que contaram para vocês. Não, eles não seguem esse caminho. Eles não seguem o caminho de negar. Por quê? Porque as evidências eram incontestáveis. A natureza dos milagres produzidos por Cristo, ninguém poderia chegar com esse argumento. E diante dessa natureza incontestável dos milagres, essa classe de homens religiosos, eles escolhem o pior caminho possível. E aqui entra o título da pregação. Era melhor que eles fossem mudos. Era melhor para eles. Infinitamente melhor se eles sofressem de mudez. Porque a declaração que eles fazem não poderia ser mais ímpia. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E esse é um acontecimento importante da história do ministério público de Jesus. Porque neste momento está declarada pela primeira vez de maneira enfática que a oposição dessa elite religiosa judaica começou. Uma oposição, irmãos, que vai prosseguir cada vez maior, até o momento onde eles conseguirão a sentença da crucificação. Sobre a declaração em si, sobre essa frase que eles dizem, Jesus vai tratar dela de maneira mais ampla no capítulo 12 aqui de Mateus, no verso 24. Onde Jesus vai acusar eles do pecado imperdoável, a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. E de maneira bem resumida, irmãos, é o fato desses homens terem presenciado os milagres realizados por Cristo, milagres feitos com o poder do Espírito Santo, algo inegavelmente vindo da parte de Deus, e eles atribuírem esses milagres como sendo uma obra de demônios. Fazer isso, segundo Jesus, é blasfemar contra o Espírito Santo. E uma discussão mais detalhada sobre esse ponto eu vou deixar para quando nós chegarmos nesse texto, capítulo 12, que vai demorar uns 6 meses, 8 meses. Até lá vocês esperem. O ponto principal aqui do texto, irmãos, de hoje, é o terrível pecado que eles estavam cometendo. Esses homens, como eu já disse outras vezes, eles eram os guardiões da palavra de Deus. Eles deveriam ter pego essas evidências que estavam sendo produzidas pelos milagres, algo que eles estavam presenciando, eles deveriam ter pego as evidências, ter comparado com o testemunho profético que apontava para a era do Messias e obter a única conclusão disso. As profecias messiânicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Olha só como Isaías profetizou, está acontecendo literalmente aquilo. Eles eram os guardiões. Eles eram os intérpretes da palavra de Deus. Eles deveriam ter confrontado. Nós vimos hoje no texto de Atos, o povo de Bereia, que mais se convertia porque examinavam a Escritura e viam que tudo procedia conforme havia sido dito. Então eles deveriam ter feito isso. E a partir disso ter conduzido o povo ao Messias. Olha, povo, leigos, nós somos os entendidos da palavra. Vocês são aqueles que não têm acesso a ela como nós temos. Então nós estamos dizendo para vocês, esse é o Salvador de Israel. Está acontecendo, olhem com seus próprios olhos, as evidências estão aí. Mas qual que é o caminho que eles tomam? O caminho da blasfêmia.
E aí, irmãos, eles vão seguir esse caminho por meio de tanta oposição que eles vão convencer as multidões que estão aqui hoje admiradas de que Cristo é um impostor barato. Eles vão convencer as multidões, na sequência da história, a gritarem em alto e bom som: crucifica-o, crucifica-o. E essa, irmãos, é a segunda reação que as evidências incontestáveis produzidas por Jesus vão aparecer aqui no texto. A mais ímpia das rejeições. Ao ponto de dizer que Cristo não passava de uma marionete nas mãos de demônios. Antes fossem mudos do que falar uma coisa dessa. E sobre essa reação, há para nós dois alertas bastante importantes. Nós podemos retirar aqui desse texto dois grandes perigos que estão sendo apresentados por Mateus, que são perigos para nós hoje. O primeiro perigo é o perigo dos falsos mestres. O perigo dos líderes religiosos que se colocam na frente das pessoas, traçando as suas próprias ideias e guiando pessoas para um caminho de morte. Os fariseus conduziram muitas pessoas para o caminho da rejeição. E hoje mesmo existem milhares de falsos mestres conduzindo as pessoas para o mesmo caminho. O caminho da rejeição do Jesus da palavra de Deus. Falsos mestres que constroem as suas próprias imagens de Jesus. Constroem os seus próprios caminhos para a salvação. Acrescentam e retiram coisas da Bíblia de acordo com as suas preferências pessoais, de acordo com os seus próprios desejos. Eles sim, irmãos, esses falsos mestres estão sendo usados como marionetes nas mãos de demônios. Para eles também fica esse recado: antes fossem mudos. Antes fossem mudos. Porque grande juízo espera pelos falsos mestres. As pessoas que conduzem outras pessoas para a perdição. E aquilo que eu digo, irmãos, e enquanto Deus me der forças para estar no púlpito, eu vou dizer sempre: só a Bíblia é a verdade. Apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Busque o Jesus da palavra. Não confie cegamente em ninguém. Examine tudo que é dito com o crivo da palavra de Deus. Não confie. Não confie em homens. Você vai estar perto de pessoas. Mas busque aquelas que ensinam a palavra de Deus. Aquelas que ensinam a palavra. E não pessoas que ensinam usando a palavra. Há uma diferença fundamental nisso. Vou explicar. Um pastor ou qualquer pregador que ensina a palavra de Deus, ele vai ler o texto, vai explicar o texto. E só depois ele vai fazer aplicações práticas sobre aquilo que o texto ensina para as nossas vidas hoje. Já aquele mestre que ensina usando a Bíblia de maneira acessória, o método de ensino, que é o favorito dos falsos mestres, é falar bastante daquilo que ele mesmo acredita. Ele vai falar bastante. Psicologia, ajuda, né? Ajuda pessoal. Né? Tem os coaching hoje em dia, né? Até no meio evangélico tem o pastor que é coach. Então eles vão pegar e ensinar tudo aquilo que eles acreditam. Aí conta um testemunho, aí conta uma história bonita, conta até uma piada. Hoje em dia tem até isso, né? O pregador que é humorista. E de vez em quando ele vai pegar um ou outro versículo de maneira aleatória e vai introduzir no discurso, para dar um pouco de credibilidade àquilo que ele está falando. Percebe a diferença, irmãos? De quem ensina a palavra e de quem ensina usando a palavra? Cuidado, irmãos, com falsos mestres. Porque eles são a maioria nos nossos dias. Eles são a maioria. E eles têm conduzido multidões
para o erro. O segundo alerta que nos é dado no texto é em relação ao perigo da incredulidade. Quando nós chegarmos no capítulo 2, nós vamos falar do pecado imperdoável, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas hoje, irmãos, o pecado imperdoável é o pecado da incredulidade. Esse é o pecado imperdoável. Porque a incredulidade leva as pessoas ao juízo. E nós temos aqui no relato dos fariseus o auge, o apogeu da incredulidade. No capítulo 23 de Mateus, se você quiser dar uma corridinha ali, só umas páginas para frente. Capítulo 23 de Mateus. Nesse capítulo aqui, Jesus lida diretamente com essa incredulidade dos fariseus. E eu vou ler alguns versículos desse capítulo que vão complementar o texto de hoje. A realidade dos fariseus como falsos mestres incrédulos. Repare no verso 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino de Deus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Importante dizer que esse ai aqui, o ai que inicia cada um dos versículos do capítulo 23, não é um ai de condenação de Cristo. Não é um ai de acusação, de Jesus apontando o dedo. É um ai de compaixão. Jesus está tendo compaixão com essas pessoas. É um ai que clama para o arrependimento. Ai de vós, ai de vocês se continuarem neste caminho. Por quê? Porque Jesus sabia o final do caminho. Jesus tinha compaixão, eu sei onde é que vocês vão terminar. Ai de vocês. E esse versículo 13 mostra os fariseus como falsos mestres, cegos guiando outros cegos. Pessoas que estão no caminho da condenação e carregando junto o máximo de pessoas que eles conseguem. No versículo 16, Jesus diz, ai de vocês, guias de cegos. No verso 33, serpentes, raças de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? A rejeição do Messias de Deus, a rejeição a Cristo é o pecado imperdoável, a incredulidade. Que Deus nos livre deste caminho. Que Ele abra os nossos olhos espirituais para a realidade do pecado. Que nos convença do nosso pecado. E que mova o nosso coração em direção a Cristo Salvador. O Cristo crucificado. O Cristo que ressuscitou. O Cristo da palavra de Deus. Cuidado, irmãos, com falsos mestres e com a incredulidade. Então, o texto de hoje, a narrativa de mais um milagre realizado por Jesus em seu ministério terreno, nos mostrou duas reações distintas, opostas, antagônicas, de pessoas que presenciaram um dia repleto de evidências sobre a pessoa e a obra de Cristo. E ao fim desse dia, as multidões estavam maravilhadas, enquanto os religiosos blasfemavam contra o Messias de Deus. Como pode, irmãos, pessoas presentes nesse evento, vendo as mesmas coisas, tiveram reações tão diferentes? A pergunta pode ser a mesma que nós fazemos hoje em dia. Por que duas pessoas que ouvem a mesma mensagem sobre Jesus, que ouvem a mesma pregação do Evangelho, uma passa a amar a Cristo, entrega a sua vida a Ele, enquanto a outra recusa a mensagem e nada de novo acontece? Por que será que isso ocorre? Por que as pessoas reagem de maneira tão diferente a Jesus, inclusive nos nossos dias? A resposta é encontrada na palavra de Deus. A resposta é encontrada na conversão, no novo nascimento. Algo que é produzido por Deus em nós. Todos nascemos na mesma situação, insensíveis para com Deus. A Bíblia diz que o nosso coração é endurecido como uma pedra. E aí Deus opera um transplante. Ele tira o coração de pedra e coloca ali um coração de carne. Em contrapartida,
Essa mesma palavra também ensina que nós somos responsáveis por rejeitarmos a Ele. Os fariseus são chamados aqui de hipócritas. Os fariseus são completamente e justamente culpados pela ofensa proferida ao Messias. A conversão, sendo uma obra exclusivamente de Deus, não anula a responsabilidade humana. É por isso que a tarefa do pregador é convocar todos ao arrependimento, alertar a todos sobre o problema do pecado, para a necessidade de orarmos a Deus pedindo que Ele nos perdoe e que Ele nos transforme, mas sempre conscientes de que quando um pecador se arrepende, quando alguém se volta a Cristo, isso é graça de Deus. Isso é a graça que alcançou a ele e o transformou. É Deus operando o milagre da restauração. Porque só assim toda a honra e glória serão do nosso Salvador, e não do pregador, e não do que evangelizou, e nem da pessoa que resolveu aceitar a Jesus. Não, Deus operou. Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie disso. Pela fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. E por que é assim? Porque senão haveria glória no homem. De alguma forma haveria glória no homem. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Então toda vez que o Evangelho é pregado, toda vez que as boas notícias da salvação que há em Jesus Cristo são anunciadas, toda vez que pecadores são chamados a se arrependerem de seus pecados e depositarem a sua confiança unicamente na pessoa e obra de Jesus Cristo, toda vez que isso é feito por um grupo de pessoas, nós teremos aqueles que considerarão loucura tudo aquilo que eles ouviram e permanecerão indiferentes. E essa é a resposta natural. É a resposta que nós devemos, inclusive, esperar das pessoas. Mas se dentre das pessoas que ouviram, uma única passar a amar a Cristo e entregar a sua vida a Ele, então nós podemos ter a certeza que Deus operou um verdadeiro milagre naquele coração. Nós não podemos nunca desanimar. Eu prego para tanta pessoa e ninguém escuta. Eu falo do Evangelho para o pessoal do trabalho, na escola, mas todo mundo rejeita, todo mundo tira sarro de mim. Essa é a resposta natural de pessoas que nascem com o coração de pedra. Quando alguém estende a sua mão ao céu e reconhece o Senhor como Salvador, isso é um milagre. E milagre não ocorre todo instante. Por isso nós não devemos desanimar. Porque até isso a Bíblia é clara, irmãos. E eu vou encerrar com aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25, sobre a reação das pessoas ao Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam por sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para o judeu, loucura para o gentio. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana.
Cristo que morreu na cruz, salvação vindo por meio disso, é loucura para os sábios. Como pode? Da onde? Não tem como. Isso é bobagem. Da mesma forma que o judeu olhava para o Messias pregado na cruz e pensava: nós não queremos um Messias fraco, um Messias que morreu. Nós queremos um Messias líder, um Messias militar que vai vir aqui e vai restaurar a força, tudo isso aqui para nós. E aí Deus apresenta o Messias fraco e diz que a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana, porque a força humana não é capaz de salvar, mas o Cristo na cruz, Ele pode. Que Deus faça milagres entre nós aqui essa noite, irmãos.